Igual UFO apresenta. Oi, gente, bom dia. Nós vamos iniciar nosso trabalho aqui de segundo workshop, Formação Discente e Desempenho Acadêmico. Primeiramente, gostaria de agradecer todas as pessoas que estão nos assistindo. Todos e todas sejam bem-vindas e bem-vindos para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Esse segundo workshop, Formação Discente e Desempenho Acadêmico, ele faz parte de uma ação coletiva do projeto de ensino Transformar Modo de Ser, Estar e Viver de Graduandos Cotista PPI. Atendimento pedagógico aos que estão na condição de risco acadêmico. Ele é voltado para todos os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, com prioridade para os estudantes assistidos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Neste evento de hoje, teremos a presença do professor Benjamin Xavier de Paula e do professor Clênio. E, primeiramente, falando que é uma proposta elaborada pelo Serviço de Apoio Pedagógico da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional de PAI, em atendimento ao edital número 4 de 2020 do programa de Bolsa de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação, pelo intermédio da parceria entre a Diretoria de Ensino de IREM e a Diretoria de Estudos e Pesquisa Afro-Raciais. Neste momento, vamos passar um vídeo que apresenta a rede de apoio pedagógico por meio da plataforma online. Nós temos um grupo de bolsistas para atender os estudantes e nós temos um vídeo que nós vamos divulgar em poucos instantes para apresentar a estrutura por trás desse projeto Igual UFO e de modo que possam todos conhecerem e participar desse projeto que nós estamos em processo de desenvolvimento. Igual UFO. Nosso projeto de acolhimento e aconselhamento se dá a partir de uma triagem na plataforma do MConf, onde temos salas de atendimento virtual individualizada e, se necessário, migramos o atendimento para profissionais qualificados em auxiliar estes estudantes, tudo isso com sigilo, responsabilidade e respeito. Conheça nossos colaboradores. Antônio Neto, Adeon Souza, Amanda Marques, Bruno de Oliveira, Felipe Trindade, Jéssica Alves, Karina Souza, Luísa Leal, Itamires Nascimento, Vamos continuar, então vocês viram no vídeo aí, foi exatamente o momento que apresenta os estudantes, o momento de acolhimento, com a ideia de formação de vínculos, sensibilização, motivação, entendimento da demanda pedagógica, étnico-racial. Acabamos de apresentar aí o vídeo onde aparece os nossos estudantes bolsistas e todos preparados para acolher o estudante, especialmente o estudante cotista com CRA abaixo de 60,
A ideia é ter uma estrutura para formar vínculo com esses estudantes, para sensibilizá-los, que eles não estão sozinhos e que precisamos motivá-los, precisamos trabalhar junto para entender a demanda pedagógica, étnico-racial e avaliação de posturas e atitude no ambiente universitário. Além dessa estrutura, nós temos também a equipe da DPAI, que ela trabalha com todos os estudantes da universidade, é claro, mas nesse momento também a equipe se desdobrou para aguardar e atender esse estudante cotista. Então, nesse momento, a gente pode colocar o vídeo 2, onde apresenta essa equipe e todos prontos para atender o estudante cotista, para acolher esse estudante, trabalhar nas suas dificuldades, de modo que a gente consiga ajudá-los a superar possíveis problemas na vida acadêmica. Igual UFO apresenta os profissionais por trás da DPAI. Neuropsicologia. Orientações e apoio quanto às dificuldades de aprendizagem, estimulação da atenção, da memória, das emoções e da aprendizagem. Psicopedagogia. Orientação e acompanhamento aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, organização para os estudos e/ou adaptação à vida acadêmica. Psicologia educacional. Colaborar para a reflexão e compreensão de barreiras que se interpõem à aprendizagem, à adaptação psicossocial e auxiliar a implementação de estratégias cognitivas e comportamentais com vistas ao sucesso acadêmico. Atendimento ao estudante estrangeiro e quilombolas e indígenas. Serviços na área do serviço social, Bolsa Promissais e Bolsa Permanência. Atendimento individual aos estudantes estrangeiros, em relação ao auxílio Promissais e aos estudantes que recebem Bolsa Permanência MEC, quilombolas e indígenas e demais orientações sociais. Rede de apoio às ações promotoras das diversidades. Reúnem coletivos e unidades da UFO, comunidade e entidades que militam nas lutas pela promoção da igualdade, para empoderar os atores sociais e propor ações afirmativas rumo às diversidades. Pedagogia. Orientação educacional e pedagógica para a organização de estudos, desafios da gestão do tempo, percepção crítica da atitude de estudar, realização de atividade e comunicação acadêmicas, procedimentos de aprendizagem e de pesquisa, e, concomitantemente, propor abordagens e ferramentas para aperfeiçoar o desempenho acadêmico. É isso. Então, nós estamos uma equipe aí por trás que visa auxiliar o estudante a compreender, refletir e, sobretudo, agir numa situação adversa e impeditiva de desempenho acadêmico satisfatório. É uma equipe super dedicada e estamos aguardando especialmente esse estudante cotista, que está com CRA abaixo de 60, e que às vezes precisa de uma ajuda de profissionais capacitados, e deixar bem claro, esses estudantes que estão com certas dificuldades, eles não estão sozinhos, estamos aqui para ampará-los, estamos aqui para auxiliá-los, para trabalhar junto aos estudantes. Neste momento agora, vamos organizar e apresentar o perfil dos estudantes participantes do Igual UFO. Nós temos a nossa bolsista Amanda, que ela vai apresentar rapidamente este perfil dos estudantes, dos participantes até o momento do projeto Igual UFO. Vamos lá, Amanda. Oi, gente, bom dia a todo mundo. Oi, Antônio, para todos que estão assistindo, sejam bem-vindos. Eu sou a Amanda, eu sou a bolsista do projeto, eu sou graduanda da Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia e descendente indígena Bala Tiponé também. E hoje eu vou apresentar o perfil dos estudantes que participam do projeto. Como o professor Antônio já apresentou aqui o projeto com muita maestria.
Então, a gente tem os atendimentos, né, pedagógicos individuais, a gente também tem os profissionais da DPAE atuando com a gente, e a gente teve inscrições de todos os tipos de curso, de exatas, humanas, da saúde. Nós fizemos o contato com os estudantes e eles também buscaram até a gente. E até então atendemos ainda poucas pessoas, mas por hora a maioria dos atendidos são do curso de psicologia, tá? A idade média é de 23 a 26 anos, a maioria das pessoas estão entre o 3º ao 6º período, e existe uma procura muito grande feminina, 87,5%, enquanto a masculina é só 12,5%. Então, ao longo desses relatos, atendimentos, pelos formulários, a gente vai vendo que, assim, né, a atitude de estudar e o desempenho acadêmico, tudo isso que estamos falando aqui hoje, não é uma coisa separada da nossa vida, né? A universidade não é uma coisa sozinha. E por isso que é tão importante a gente estar falando aqui dessa percepção crítica e de tudo isso que é significativo para a aprendizagem. Então, o perfil desses estudantes, eles relatam para a gente essas dificuldades tanto dentro quanto fora da universidade. Por isso que é importante entender isso como um contínuo, né? Como dificuldades familiares, sociais, de renda, dificuldades emocionais. E a gente teve a nossa primeira oficina também, além dos atendimentos pedagógicos, na qual a gente teve 56 inscritos. Desses 56, 54 responderam o formulário e a gente viu que temos 68,5% de cotistas que assistiram à live. E ao mesmo tempo que a gente teve 68% de cotistas, apenas 18% participaram desses atendimentos pedagógicos. Por isso que é muito importante a gente ter essas duas intervenções, né? Tanto o apoio pedagógico para quem quiser vir, quanto as oficinas também para os estudantes PPI, que a gente está vendo aí que foram a maioria de presença na nossa oficina, espero que hoje também, mas que também se sintam à vontade e abertos para vir com a gente na rede de apoio pedagógico. Muito obrigada, gente. Foi esses dados e um pouco do perfil hoje. E aí a gente tem os gráficos. Muito obrigada. Muito bem, Amanda. Muito obrigado pela participação. Ficou ótimo. É exatamente esse movimento que nós temos de mostrar. Tanto o atendimento online, que para nós é muito importante, essa live também. Neste momento, estamos preparando para receber o professor Dr. Benjamin Xavier de Paula. O professor Benjamin Xavier de Paula, ele é pós-doutor pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Núcleo de Estudos sobre Democracia, Cidadania e Direito. Ele é professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Ele defendeu a sua tese aqui na Universidade Federal de Uberlândia, intitulada A Educação para as Relações Étnico-Raciais e o Estudo da História e Cultura da África e Afro-Brasileira. Formação, saberes e práticas educativas. O professor Benjamin tem experiência na área de História e Educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de História, História e Cultura Afro-Brasileira, História da África, Políticas Educacionais, Formação de Professores. O professor Benjamin é autor de diversas publicações no Brasil e no exterior: Portugal, Espanha, Nigéria, Argentina, Uruguai, dentre outros países. Já tem um bom tempo que eu trabalho com o professor Benjamin. Desde 2005, nós fizemos aí o primeiro seminário Racismo e Educação na Universidade Federal de Uberlândia. E hoje é com grande prazer que eu recebo o meu amigo professor Benjamin, para que ele possa compartilhar um pouco da vasta experiência que ele tem, especialmente com as questões étnico-raciais ligadas à universidade. Seja bem-vindo, professor. Estamos ansiosos pela sua fala. Agora sim, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado, professor Antônio, por esse convite. Parabenizo a você,
estendo parabéns a toda a sua equipe de trabalho, esses alunos bolsistas maravilhosos que têm feito um trabalho excelente. Também cumprimento aqui o meu colega de mesa hoje, o professor Clênio. Estendo aí as minhas saudações a todos e a todas que estão assistindo, que estão assistindo essa live. Inicialmente, eu gostaria aqui de agradecer e de também só complementar, né? O professor Antônio, nós fomos professores da Faculdade de Educação juntos, trabalhamos juntos há muito tempo. E para mim também é um grande prazer estar aqui neste projeto com ele. Ele me fez um desafio que foi vir aqui falar um pouquinho neste projeto, direcionado, mas não exclusivo, para estudantes cotistas na Universidade Federal de Uberlândia. Eu me senti profundamente desafiado. E aí uma coisa que eu tenho feito é abolido um pouquinho as transparências em uma boa parte das minhas apresentações, porque eu vejo que muitas vezes as transparências elas acabam te prendendo, não permitindo que você possa, inclusive, explorar o conhecimento que você tem de anos, se não de décadas ou de decênios, em temáticas que você tem muito a contribuir, que a gente tem muito a contribuir com os estudantes, com a universidade. Então eu vou adotar aqui como metodologia uma fala mais livre, onde eu vou abordar algumas questões que eu acho que é pertinente para essa live de hoje. Espero não me estender muito. Se o tempo passar, por favor, vocês me avisam, viu, Antônio? Olha só, hoje nós vamos eu quero falar aqui sobre a partir do desafio que o professor Antônio colocou. Eu gostaria de falar sobre 3 questões que eu acho que é fundamental a gente refletir a questão dos estudantes cotistas na universidade hoje, particularmente na Universidade Federal de Uberlândia. Os estudantes cotistas, eles vêm de 2 estratos fundamentais. Um estrato que são os estudantes de escola pública de baixa renda, esse é o recorte das cotas sociais, e dentro do recorte das cotas sociais a gente tem 2 recortes particulares. É o recorte dos estudantes negros e afrodescendentes, e o recorte dos estudantes portadores de necessidades educacionais especiais ou os estudantes portadores de deficiência. Então, a partir desse recorte, eu vou fazer aqui num primeiro momento, eu vou fazer uma retrospectiva histórica necessária para a gente entender de qual sociedade brasileira que a gente está dizendo, falar um pouquinho sobre o desafio da juventude na universidade e no mercado de trabalho e falar sobre algumas questões fundamentais que permeiam a vida dos estudantes cotistas na universidade brasileira e, particularmente, na Universidade Federal de Uberlândia. Certo? Sob o ponto de vista histórico, é importante a gente compreender que aqui eu vou fazer um recorte particular, um recorte da questão da negritude, porque é o lugar de onde eu falo, então eu vou falar de forma mais acentuada sobre a questão da população negra e afrodescendente na universidade e na sociedade brasileira. É a partir desse lugar que eu tenho maior propriedade para falar. E vou começar, então, pegando um pouquinho um retrospecto histórico de como que é que a sociedade brasileira se constitui enquanto relações raciais relações raciais e sociais. Tudo bem? O Brasil, desde quando ele se forma enquanto projeto de colônia, havia um discurso oficial de qual é o lugar que deveria ser ocupado por negros e brancos nessa sociedade. O primeiro grande intelectual responsável por orientar e pensar a estrutura da sociedade brasileira e o que o Brasil deveria ser enquanto sociedade foi o padre Antônio Vieira, que foi superior da ordem jesuíta no Brasil, que era responsável, era praticamente o Estado oficial, responsável pela catequização, pela organização. E o padre Antônio Vieira, ele buscava, então, orientar a organização da sociedade a partir daquilo que ele chamava dos seus sermões. Os sermões do padre Antônio Vieira são muito famosos. No meio do sermão é onde ele buscava, então, educar a sociedade brasileira para o projeto de colônia que ela deveria ser. Então, como que é que funcionava o sermão?
O sermão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até, entendeu? Cada sermão é direcionado para um extrato da sociedade. Particularmente, o sermão 13, 14 era direcionado para os negros. No sermão 13, 14, 15 e 16, ele abordava, eram os chamados irmãos, chamados sermãos de Nossa Senhora do Rosário. E é por isso, para vocês entenderem aqui em Uberlândia, porque é muito forte a cultura da congada, onde você tem a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito como responsável pela organização da festa, relacionado à própria formação da sociedade brasileira. O sermão do Padre Antônio Vieira, do 13 ao 16, era o conhecido Sermão do Rosário. Ele fazia uma defesa de uma sociedade onde ele dizia para os negros o seguinte: houve um processo bíblico, que está em Gênesis, mais especificamente na danação de Caim, que era filho de Abel, e Cã, que era filho de Noé, aonde houve uma danação do povo negro. Essa danação do povo negro é um processo bíblico. Não compete aos cristãos perdoá-los, redimi-los, ou da história que está na Bíblia. Mas, assim, qual é o papel dos cristãos? O nosso papel é possibilitar aos negros, que ele chamava do doce mel do inferno. Eles sofressem aqui na terra para que, no céu, eles tivessem crédito para negociar a sua redenção. Por quê? Porque a redenção, como Cristo sofreu na cruz para ser redimido, somente a redenção pode redimir a danação, a danação bíblica que foi imposta aos negros. Então é como se o processo de escravização dos negros no Brasil fosse uma prestação de serviços para possibilitar um favor aos negros, para que eles, então, por meio da intercessão de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, conseguissem a redenção diretamente com Deus. Entenda que era Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, por quê? O sermão era claro. Não adianta vir pedir para Nossa Senhora das Mercês, porque essa é dos pardos, é dos homens pardos. E não adianta pedir para Nossa Senhora Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, porque essas Nossa Senhoras são Nossa Senhora dos brancos. Nossa Senhora que protege os negros é Nossa Senhora do Rosário. Então é essa que vocês deverão interceder, mas para interceder para Nossa Senhora do Rosário, vocês primeiro devem sofrer. E qual é o sofrimento que nós relegamos a vocês? O processo de escravidão. Assim que começa a presença do negro na sociedade brasileira, que está posta na nossa sociedade desde os primeiros anos da colônia. É bom lembrar que em 1500 os portugueses chegaram aqui, logo em 1540 já estavam vindo os primeiros navios negreiros, não é uma... Em 1600, em torno de 1600, 1700, já estavam sendo organizados os primeiros quilombos, como o Quilombo dos Palmares. Ora, o discurso do Padre Antônio Vieira, ele foi superado pelo discurso do seu sucessor, que foi o Antônio Andreônios, o tal do Antonil. Antonil, ele dizia mais ou menos na mesma linha do Padre Antônio Vieira, mas ele esperava, ele dizia o seguinte: olha, o negro é os braços e as pernas da colônia. Não existe colônia sem trabalho escravo. Então, vamos parar com essa docilização da escravidão que faz o Padre Antônio Vieira, porque a escravidão é necessária para o empreendimento colonial. Ele escreve isso numa das primeiras obras que vai explicar o Brasil. Ele é considerado o primeiro grande intérprete do Brasil. Escreveu uma obra chamada Crise e Opulência no Brasil Meridional. Crise e Opulência no Brasil Meridional é um dos primeiros livros que vai explicar o que é que o Brasil deve ser enquanto projeto na época de colônia. No século XVIII e XIX, houve de uma certa algumas ideias no campo da filosofia que vão se agregar àquilo que estava posto no campo da teologia, dos quais, principalmente, assim, Hegel será um dos grandes pensadores. Hegel, por exemplo, os grandes filósofos do século XVIII e XIX, e Hegel foi um deles, eles chegavam então a dizer o seguinte, que o negro africano ele era espécie de uma besta que sequer poderia ser considerado como ser humano. Ele estava muito mais na escala dos animais do que dos seres humanos. E aí ele relatava, por exemplo, que os povos, assim, os negros africanos,
havia um relato, por exemplo, daqueles que tinham chifre nas costas. E assim, eles se curvavam e andavam como cães e animais. E que essas bestas que tinham chifre nas costas, e assim que eles se designavam, os negros africanos como um todo, sequer poderiam ser considerados como seres humanos. E aí vão, assim, vários outros autores foram na mesma direção. Tudo é no campo científico. A sociedade brasileira se edifica enquanto uma sociedade extremamente racista, aqui racista sob o ponto de vista de que a ideia de ciência ela se torna uma ideia de verdade. 2 grandes pensadores no Brasil e um grande pensador no mundo foi responsável por isso. Em nível internacional, um pensador francês chamado Comte de Gobineau foi responsável por edificar no final do século XIX as teorias racistas, dizendo exatamente o seguinte, que, ora, a ciência ela provava cientificamente que os negros eram inferiores e os brancos eram superiores. Isso era da ordem natural. É por esse motivo, por exemplo, que os negros não tinham habilidade para estudar, para ser doutor, para fazer medicina, entendeu? Assim, a habilidade deles era para o trabalho braçal. Era um trabalho onde se exigia a força física espécie de um animal, como cavalo. Entendeu? Ele não tinha habilidade, exatamente por isso que, historicamente, ele sempre foi impedido de frequentar os bancos escolares, porque os negros não tinham, eles eram inferiores. Eles eram uma raça inferior que não tinha habilidade para as atividades intelectuais. Isso era relegado aos brancos. Somente os brancos, como raça superior, tinham essa habilidade, tinha essa característica. O Conde de Gobineau foi seguido no Brasil por 2 grandes pensadores que foram 2 pessoas muito importantes. O primeiro foi o Raimundo Nina Rodrigues, foi da Escola de Medicina da Bahia. Raimundo Nina Rodrigues escreveu vários livros, várias obras, entre elas uma obra clássica sobre o negro no Brasil, sobre a sociedade brasileira. Raimundo Nina Rodrigues é considerado um dos intérpretes do Brasil. Raimundo Nina Rodrigues vai dizer que os negros são inferiores por uma questão de natureza biológica. Por quê? Por que eles são inferiores por conta de natureza biológica? Ele vai dizer, olha, se você for olhar toda a estrutura biológica do negro, ela está muito mais para a estrutura de um animal do que de um ser humano. Por exemplo, se você for olhar a arcada canina do negro, você vai ver que ele tem dentes caninos que estão muito mais próximos dos animais do que dos seres humanos. Entendeu? Se você for olhar a estrutura física do negro, você vai ver que eles são fortes, como se fosse um cavalo. Entendeu? Então ele está muito mais próximo da força de um cavalo do que de um ser humano. Por isso que eles são fortes para o trabalho braçal. Uma coisa que era mais interessante era o que ele chamava de estudo da craniologia. Raimundo Nina Rodrigues era médico. Então desenvolve principalmente a teoria da superioridade das raças por meio do que ele chama de estudo da craniologia. Tudo isso estava inserido num campo chamado pensamento eugênico brasileiro. No âmbito da craniologia, Raimundo Nina Rodrigues dizia o seguinte, olha só, se você for pegar o crânio do branco ele é arredondado. Isso, o cérebro cabe perfeitamente dentro do crânio do branco. Já o crânio do negro, de origem africana, ele é achatado. Como o crânio do negro é achatado em função da sua inferioridade biológica, se converte em inferioridade racial e social, o cérebro do negro ele não se encaixa perfeitamente dentro do crânio. O cérebro sempre vai estar sendo pressionado pelo crânio. Como o cérebro vai sempre estar sendo pressionado pelo crânio, o negro sempre vai estar sendo pressionado a cometer crimes. Por isso que não é possível, ele dizia, por isso que não é possível você atribuir a responsabilidade criminal ao negro. Por quê? Porque você atribuir responsabilidade criminal ao negro é como atribuir responsabilidade a uma criança por ela ser criança. Ou seja, o negro ele já é naturalmente criminoso por conta da sua estrutura biológica, principalmente da sua estrutura craniológica. Então, ser criminoso é uma condição natural do negro, ainda que ele, na verdade, coloque na cabeça dele, não vou cometer crime, eu não vou cometer crime, eu não vou cometer nenhum tipo de crime, pelo fato do cérebro dele sempre estar sendo pressionado no crânio, necessariamente ele vai cometer crime. Porque a condição de criminoso é uma condição natural do negro.
Então, as suas habilidades elas servem para outras coisas. Por isso que ele é forte, para o trabalho, tudo isso. Mas ele não tem, por esse mesmo motivo, ele não tem habilidade para estudar, não tem habilidade para estar na escola, não tem habilidade para a área criativa. Por isso que ele jamais vai ser, por isso que ele não pode estar na universidade, por isso que ele não pode estar na escola. Por isso que ele tem que ser proibido de estar na escola. Porque ele não tem aptidão para aprender as ciências intelectuais. Ele não tem capacidade intelectual. Ora, o Silvio Romero, que é um outro pensador eugênico, ele vai dizer o seguinte, olha, se o negro é inferior e o branco é superior, é necessário que haja um processo de branqueamento da sociedade brasileira. Qual é o processo de branqueamento? É necessário você trazer brancos europeus em grande escala, principalmente de países racistas, como Itália, Alemanha, Espanha e outros países, para que, por meio, na verdade, do cruzamento entre negros e brancos, como geneticamente o branco é superior, em 3 ou 4 gerações, não haverá mais negros na sociedade brasileira e todos seremos brancos. E aí o Brasil somente poderá ser uma nação desenvolvida, uma república efetivamente desenvolvida, quando houver um processo de branqueamento da sociedade brasileira. Aí é interessante que aí o que ele diz o seguinte, é necessário estabelecer o quê? É necessário estabelecer políticas públicas. O Estado brasileiro passa a patrocinar o recurso do Estado, os navios de imigração que traziam os europeus da Europa para cá eram todos financiados pelo Estado. Cada europeu que vinha trabalhar nas fazendas para substituir o trabalho dos negros, muitas vezes eles recebiam até 6 meses de salário, de casa, comida, tudo, até ele se integrar numa fazenda de trabalho, para substituir o trabalho negro. Então, ou seja, desde o início da República Brasileira, nós temos políticas públicas que buscam favorecer a população branca. A República Brasileira foi dada assim. Políticas públicas de favorecimento da população branca em detrimento da população negra, que foi totalmente excluída na sociedade. Não é? No século XX, no século passado, se alguns pensadores Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes buscaram repensar essa estrutura, o que é a presença do negro na sociedade brasileira. O Gilberto Freire ele é responsável por construir uma grande teoria que está presente no imaginário social brasileiro e mundial até hoje, que é a chamada teoria da democracia racial, no qual o Brasil é uma grande democracia, que todo mundo é igual, que tudo é lindo, maravilhoso, e que não há racismo, não há diferença. Todo mundo é igual. Entendeu? O Sérgio Buarque de Holanda ele desenvolve uma teoria que é chamada do homem cordial, que é associada à teoria do Gilberto Freire, ficou conhecida como a teoria do racismo cordial. Ou seja, o negro brasileiro é um negro pacífico, que não faz guerra, que não se rebela, que ele convive em harmonia com o branco, é tudo lindo e maravilhoso. O negro brasileiro não é um negro revoltado, por exemplo, como o negro americano, que fica colocando fogo na cidade, fazendo todo aquele monte de arruaça. Essa é uma teoria que é baseada no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, que é esse pensamento de cordialidade do racismo cordial. E o Gilberto Freire ele vai, na verdade, escrever uma obra chamada O Povo Brasileiro, onde ele vai escrever exatamente o que ele chama, na verdade, o seguinte, que o povo brasileiro, essa mistura das 3 raças, isso daqui é uma grande maravilha, a grande riqueza do povo brasileiro é exatamente essa. O que esses autores fazem é eliminar totalmente a compreensão do racismo das suas teorias. É como se o Brasil fosse um verdadeiro conto de fadas, onde o racismo não existisse, onde desigualdade social também não existisse. O Florestan Fernandes é um camarada que vai questionar isso. Ele vai dizer, olha, bem, isso na verdade não é verdade. Florestan Fernandes foi um dos coordenadores de um projeto chamado Projeto Unesco, que na década de 40, 50 e 60 foi responsável por estudar o racismo no Brasil.
E aí ele vai começar a dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, existe um racismo no Brasil. Primeiro, assim, olha, depois de 500 anos, praticamente, o Florestan Fernandes é o primeiro grande intelectual que vai dizer que no Brasil havia racismo, sim. Vai dizer de uma grande universidade, que é a Universidade de São Paulo, dizendo, olha, o Brasil é uma sociedade extremamente racista e o racismo começa principalmente a partir do momento em que o negro sequer teve direito de pertencer à classe trabalhadora, à classe operária. Então, no Brasil, não adianta resolver o problema da classe operária sem resolver o problema da exclusão do negro, porque o negro sequer tem direito de ser classe operária. Enquanto no mundo se fala da classe operária revolucionária, que a classe operária vai fazer a revolução, no Brasil sequer dá para pensar a revolução, porque a maior parte dos trabalhadores são negros, mas que vivem totalmente à margem do processo social. Eles sequer têm direito de ter uma carteira assinada, um salário, direito trabalhista. E aí ele vai escrever isso numa obra chamada Integração do Negro na Sociedade de Classes. Ele vai dizer, olha, o primeiro passo para fazer uma revolução brasileira tem que ser integrar o negro na sociedade de classes. O negro tem que ter direito, no mínimo, a ter emprego, no mínimo a ter um salário, a ter direito trabalhista, aposentadoria, FGTS. Se a gente não discutir a questão do racismo na sociedade brasileira, não é possível fazer qualquer mudança, não é possível fazer qualquer revolução. Dois grandes pensadores, que é o Carlos Rosenbaum e o Nelson do Valle, eles vão fazer um mapa na década de 70 e de 80 do século passado. Eles vão fazer um mapa do que é o racismo intrinsecamente permeado nessa sociedade brasileira. Exatamente os estudos de Florestan Fernandes, Nelson do Valle e Carlos Rosenbaum vai colocar um novo capítulo na sociedade brasileira, onde o movimento negro organizado começa a se organizar desde o final do século XIX, com a imprensa negra. No século XX tem um grande capítulo com o Teatro Experimental do Negro, que vai politizar o movimento negro brasileiro. E no final do século XX, esse movimento negro passa então a reivindicar na esfera pública que era necessário fazer mudança, era necessário fazer transformações na sociedade brasileira, onde fosse assegurado aos negros oportunidades equânimes. Então, uma palavra chamada equidade passa a ser uma bandeira central. Entendeu? Então, o movimento negro passa a reivindicar, da mesma forma que houveram políticas públicas para excluir o negro da sociedade brasileira, era necessário políticas públicas de ações afirmativas para incluir o negro nesse processo de integração da sociedade brasileira, do qual nos fala Florestan Fernandes, com vista a que essa sociedade de fato fosse democrática, republicana, equânime. Não era possível existir democracia com um negro excluído do processo da sociedade brasileira. A reivindicação de políticas públicas e ações afirmativas para a população negra, então é uma demanda que ela surge do movimento negro organizado. No ano de 2002, teve uma conferência mundial da ONU, da Organização das Nações Unidas, chamada Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância, formas correlatas. Nessa conferência, o movimento negro brasileiro, também mundial, vão em peso participar dessa conferência da ONU para exigir que a ONU elabore um documento nessa conferência onde apontasse claramente políticas de reputação e políticas de ações afirmativas de promoção da igualdade racial à população negra, nem só no Brasil quanto no mundo. Mas no Brasil, a questão negra foi uma das questões que protagonizou toda a pauta da Conferência Mundial da ONU. Foi fruto, então, da Conferência da ONU, ações afirmativas para a população negra, que começou a ser implementada no ano de 1999, com o governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Cid Saboia, ministro da Justiça, decidiu implementar um programa de cotas raciais para negros no concurso da diplomacia do Itamaraty, porque mundialmente a Conferência da ONU revelou uma coisa, as reuniões da ONU revelavam uma coisa que era: todos os diplomatas brasileiros eram brancos. Numa sociedade brasileira, onde praticamente 50% da população era negra, 100% do corpo diplomático brasileiro era branco. Então, para responder à grande questão da Conferência da ONU, se no Brasil existia racismo ou não, era só olhar o corpo diplomático. Num país onde 100%, onde 50% da população é negra,
100% dos diplomatas, do corpo diplomático é branco, é óbvio que é racismo. Então, Cid Saboia, ministro da Justiça, instituiu o primeiro programa de ação afirmativa, foi o programa de cotas para negros nos concursos para a carreira diplomática do Itamaraty. A partir da Conferência Mundial da ONU, em 2002, então o Brasil passa a ser signatário de um conjunto da implementação de um conjunto de políticas públicas de ação afirmativa para a população negra, a integração da população negra na sociedade. A primeira grande ação, e de forma muito significativa, foi a aprovação da Lei Federal 10.639, foi a primeira lei sancionada pelo governo Lula no ano de 2003, que é a Lei Federal 10.639, ela torna obrigatório o estudo da história e cultura da África e afro-brasileira nos currículos de educação básica, e a resolução número 1, parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, se torna isso obrigatório também no ensino superior. Ele vai dizer que tanto na educação básica quanto no ensino superior é obrigatório o estudo da história e cultura da África e afro-brasileira, bem como na educação das relações étnico-raciais. No ano de 2008, essa Lei 10.639 ela é alterada pela Lei 11.645, onde ela coloca também a perspectiva da educação indígena, do estudo da história e cultura da África afro-brasileira e indígena. No ano de 2008, no ano de 2012, a gente tem duas grandes conquistas. A primeira é a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, e no bojo do Estatuto da Igualdade Racial já é implementado a política de cotas para negros na universidade. A partir de 2012, então, que as ações afirmativas na universidade ganham um novo destaque, certo? A partir de 2012, com o Estatuto da Igualdade Racial, é instituída a chamada Lei de Cotas nas universidades. A Lei de Cotas, essa lei de cotas, então, ela vai surgir, ela vai gerar um grande debate na sociedade brasileira, onde o próprio movimento negro, os defensores da lei de cotas, vão dizer, olha, a lei de cotas, e aí depois assim, essa lei de cotas ela é consolidada numa lei específica para o ensino superior brasileiro, onde ele vai dizer, olha, a lei de cotas no Brasil, ela não pode ser somente para a população negra, indígena, nem grupo. Ela tem que ser cota social, recorte racial. Essa é a tese vencedora. Então, o que é a tese vencedora da política de cotas na universidade? Ela vai dizer o seguinte, que nas universidades públicas, nas instituições públicas federais, não só nas universidades, como nas instituições de ensino técnico e tecnológico de educação básica, se torna obrigatório, então, 50% de cotas para estudantes de escola pública de baixa renda e de escola pública. Desses 50%, 25% são para negros e afrodescendentes. No âmbito de cada um desses estratos, você tem também as cotas depois para os deficientes, para os portadores de deficiência. Então, essa é a lei de cotas. A lei de cotas no Brasil era uma cota racial? Não. Uma lei de cota social, um recorte racial. Em 2016, essa lei de cotas nas universidades ela vai ser ampliada para a pós-graduação. Por meio de um decreto do Ministério da Educação, passa a ser instituído cotas também na pós-graduação. Embora até hoje muitas universidades não cumpram o decreto federal do Ministério da Educação que destina cota para a pós-graduação. E também nós temos um outro movimento que é importante, que é a instituição de cotas no serviço público. Uma outra lei federal vai instituir cotas também agora, não somente na carreira diplomática, mas em todo o serviço público federal. Essas leis elas vão ser acompanhadas por um movimento que já existia nos estados. Por exemplo, a lei de cotas nas universidades, o estado do Rio de Janeiro já implementou desde o ano de 2002. O UNB implementou em 2004, entendeu? Universidade de Brasília, entendeu? E várias outras universidades no Rio Grande do Sul vinham acompanhando esse movimento até em 2012 ela se transformar em lei para todas as universidades. Ora, então o que eu busquei aqui fazer é o seguinte, é um panorama do que são as políticas de ações afirmativas que buscam pensar, claro, a questão social brasileira, mas com um olhar particular sobre a população negra, que é uma parcela considerável,
hoje é considerado, inclusive, a maior parte da população brasileira, que não é um grupo minoritário. É minoritário dentro da universidade, dentro do serviço público, dentro do alto escalão do serviço público. Uma das formas é você estabelecendo cotas nas universidades. Aí nós temos uma realidade a refletir. Qual é a realidade que nós temos a refletir? A política de cotas, ela coloca um conjunto enorme de jovens negros dentro das universidades que até a política de cotas não tinha acesso à universidade. Esses jovens negros, eles passam a demandar por algumas políticas e ações afirmativas, especificamente as políticas de assistência, do qual o professor Antônio trabalha na PROAI, exatamente no âmbito da implementação e organização dessas políticas de ações afirmativas. Essas políticas surgem, na verdade, de duas grandes demandas. A primeira é a demanda da evasão, porque os estudos inéditos que foram realizados pelo IUPERJ, Instituto de Estudos em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, desde 2002 ele realizou várias políticas sobre os estudantes cotistas nas universidades. Essas pesquisas, elas apontam que os estudantes cotistas entraram na universidade, inicialmente no Rio de Janeiro, Brasília, e depois nas universidades brasileiras, eles têm desempenho acadêmico muito superior aos estudantes não cotistas. Então, até então, isso é um dado muito importante. Essas pesquisas, elas vão apontar que o desempenho do estudante cotista, ele é maior, ele é superior ao estudante não cotista, porque as experiências de enfrentamento de realidades adversas que ele traz da sua história de vida, coloca ele a ser em condições muito mais preparado para desafios da vida acadêmica. Por um lado, mas por outro, ele revela duas coisas. O desempenho do cotista, que consegue terminar, consegue progredir no curso, ele é superior. Mas há dois problemas que se coloca para o estudante cotista, e principalmente o estudante negro cotista na universidade. É a evasão e a repetência. Primeiro, então, vamos falar sobre o problema da evasão. A questão da evasão é uma parcela considerável dos estudantes negros que entram pelo sistema de cotas da universidade brasileira, eles são levados a abandonar a universidade por falta de condições de se manter. Olha só, por quê? Porque muitas vezes são rimo de família, então tem que ajudar o irmão, tem que ajudar na despesa de casa, então, por conta das suas condições financeiras, muitos desses estudantes são levados a abandonar a universidade em função das suas condições financeiras. Se ele permanecesse, ele teria um excelente desempenho, mas ele sequer tem condições de permanência. Entendeu? Aqueles que conseguem permanecer têm um outro grande desafio a enfrentar, que é a questão da repetência. Ou seja, a média de tempo que o estudante negro leva para concluir o seu curso é muito maior do que o estudante não negro. Muitas vezes, o estudante negro cotista, vocês podem olhar essa realidade em volta de vocês. Você vê lá, aqueles estudantes, se o curso é de 4 anos, a maior parte dos estudantes conseguem realizar o curso em 4 anos, são estudantes brancos. A trajetória dos estudantes negros na universidade é a trajetória de estudantes que muitas vezes levam, se o curso é de 4, levam 5, 6, 7, 8 anos ou até mais para concluir o curso. Isso quando não são jubilados, não conseguirem terminar o curso no prazo correto. Isso se dá principalmente pelo fato da repetência. É interessante, olha só, se você, tem um recorte que é muito interessante fazer, e acho que daria uma pesquisa extraordinária. A disciplina de cálculo, na Universidade Brasileira, é uma das disciplinas que mais reprova. Mas se você for pegar o recorte racial, os estudantes negros que são reprovados nas disciplinas duras das exatas, é muito maior do que o dos estudantes brancos. Então, o problema da evasão junto com o problema da repetência são dois desafios centrais que se colocam para os estudantes cotistas na Universidade Brasileira e também na Universidade Federal de Uberlândia.
E para concluir essa exploração, o que é que eu queria dizer aqui? O que é que eu queria chamar a atenção de todo mundo que está vendo essa exposição hoje? Eu vim para Uberlândia no ano de 2004 e a partir de uma observação militante acadêmica, porque o Antônio sabe, eu sempre estudei ações afirmativas, sempre trabalhei extensão, ensino, pesquisa, tudo voltado para essa área. O que eu tenho observado é o seguinte, que na verdade esse era um ato revolucionário e necessário. E esse ato revolucionário e necessário se chama estudar. Nós precisamos de resistir na universidade. O primeiro grande passo para resistir na universidade é buscar estudar as melhores notas, superar as dificuldades adversas. Hoje eu tenho uma irmã e 4 sobrinhas que estudam na Universidade Federal de Uberlândia. Eu fico olhando a realidade, por exemplo, assim, uma das minhas sobrinhas está no 4º ano e até hoje não conseguiu fazer a disciplina do primeiro semestre. Isso revela o quê? A dificuldade dos estudantes negros, mesmo quando eles têm política de ações afirmativas, mesmo quando eles têm bolsa de moradia, bolsa de alimentação, mesmo quando eles têm bolsa, muitas vezes a defasagem escolar que vem lá da educação básica é obstáculo para que eles consigam progredir no estudo. Então, permanecer vivo, mas além de permanecer vivo, permanecer estudante na universidade pública é um grande desafio. E permanecer estudante na UFO é um ato revolucionário. Os desafios são grandes. São os desafios da evasão, os desafios da repetência. Mas permanecer nesse lugar público é fundamental para que a gente escreva uma outra página na história da sociedade brasileira diferente dessa que eu estava dizendo aqui para vocês. Muito bem, professor Benjamin. Parece que o som fechou. Agradecemos muito essa fala do professor Benjamin. Realmente, o desafio maior nessa sociedade totalmente preconceituosa ainda há muito a que fazer. Os estudantes conseguiram, através das cotas, como o professor colocou bem no final da fala dele, entrar nas universidades também, mas agora o desafio de acessar a universidade foi trocado pelo desafio de permanecer no meio acadêmico, sem reprovações constantes, e com performance exitosa, garantidora de uma formação significativa e transformadora, capaz de fazer frente ao racismo estrutural, que está permeado em todos os âmbitos sociais. Então, é uma fala muito pertinente, muito interessante, e nós vamos continuar com o nosso trabalho, seguindo adiante. Temos agora a fala da Tamires, da nossa bolsista, que ela está organizando vários dados. Então, tem uma fala que ela vai fazer agora sobre a equidade étnico-racial no ensino superior. Seja bem-vinda, Tamires, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, coordenador. Queria primeiro parabenizar o professor Benjamin, me senti muito contemplada com tudo que ele pontuou. Vou me apresentar, né? Eu sou a Tamires, eu sou graduanda em Direito pela UFO e integrante aqui do projeto. E eu acho que na verdade, eu vou falar mais sobre algumas perspectivas raciais no geral e principalmente no ensino superior. Então, nesse sentido, eu acho importante que a gente parta do princípio, né? O professor Benjamin já pontuou várias coisas, como a questão do racismo científico. E aqui eu acho que a gente precisa primeiro entender que para falar de raça, nós também precisamos falar de pessoas brancas. Por quê? Porque o processo de racialização das pessoas brancas, ele difere totalmente do processo de racialização das pessoas negras. Das pessoas pretas, pardas e indígenas, no caso, né? Então, o racismo ele vai surgir nesse contexto da supremacia branca. E as estatísticas estão aí para comprovar isso todos os dias. Então, quando nós falamos de economia, por exemplo, nós temos um levantamento de dados feito pelo IBGE em 2018, que vai apontar que pretos pardos correspondem a 75% dos mais pobres. Então, a gente tem uma sociedade que é alicerçada em valores do mercado, do capital, e isso vai refletir em todas as áreas, né?
Então aí a gente tem, em 2020, um contexto de pandemia e crise econômica, e os dados, mais uma vez, falam por si. A população negra é 40% mais afetada, e não é porque o vírus escolhe as pessoas por raça, né? É porque as pessoas realmente elas estão na margem da sociedade. Então elas têm menos acesso à saúde, elas têm menos acesso aos meios de higienização, elas precisam estar mais expostas a riscos, como o mercado de trabalho, por exemplo. Então, eu acho que é fundamental nós pensarmos o futuro educacional das pessoas pretas, pardas e indígenas no pós-pandemia. Por exemplo, 65% das crianças em condição de trabalho infantil, que é crime no Brasil, são negras. E aí, quando a gente vai falar dessas crianças, né, trabalhando, e a gente está falando de crianças a partir de 5 anos de idade, a gente tem que entender que quais são as perspectivas que essa criança tem, quais são as possibilidades que essa criança tem de ingressar no ensino superior. E no período de pandemia, a questão do trabalho infantil aumentou muito, porque as famílias mais vulneráveis estão ainda em uma situação de maior precariedade, então as crianças acabam que precisam trabalhar para garantir o alimento básico, sabe? E aí, quando a gente fala de discentes da rede privada, por exemplo, o índice de evasão também aumenta, porque esses discentes muitas vezes precisam trabalhar e não conseguem mais pagar as mensalidades da graduação ou perdem o emprego, porque os índices de desemprego são altíssimos. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de interseccionalidade, eu acho que a gente fala muito sobre isso, sobre como as coisas estão interligadas. E aí, voltando para 2018, né, eu queria fazer uma reflexão que a proporção de jovens entre 18 e 24 anos que frequentavam ou concluíram o ensino superior é de 18% entre negros e de 36% entre brancos. Então, a gente tem quase o dobro. E aí a gente não pode negligenciar também o fato de que, historicamente, o racismo ele foi reproduzido no ambiente educacional. E aqui eu deixo uma reflexão. Quantas obras de escritores negros estão nas leituras obrigatórias na grade curricular do seu curso? E eu não estou falando das leituras opcionais, estou falando daquelas leituras obrigatórias que os professores pedem para vocês lerem. E aí, se tiver algum número, eu quero que você faça uma comparação quantitativa com as obras escritas por pensadores brancos. E isso é porque a gente não tem bons intelectuais negros, a gente não tem bons escritores negros? Não. Isso é porque o racismo ele faz isso. Ele promove o apagamento intelectual das obras negras. Ele promove a invisibilidade dos nossos corpos. Então, no ambiente acadêmico, né, a gente teve a promulgação da Lei de Cotas em 2012, que foi fundamental no processo de maior representatividade no ambiente educacional, nas universidades. E por que a gente fala tanto de representatividade, né? Por que representatividade importa? Porque, como o professor Benjamin muito bem pontuou, existe o estereótipo de que algumas posições são destinadas apenas a pessoas brancas, que inclusive são a maioria ocupando os cargos gerenciais no Brasil, e que outras posições que são socialmente inferiorizadas são destinadas apenas a pessoas pretas, pardas e indígenas. Mas aí, ok, só a representatividade simbólica, ela é suficiente? Ela vai resolver o problema? Ela vai melhorar a questão? Ela vai melhorar porque a gente vai desconstruindo aos poucos essa ideia que tem no imaginário social de que pessoas negras só podem ocupar posições mais inferiorizadas, com menor remuneração, mas ela não é a solução mágica, como o professor Benjamin pontuou. A gente não vai chegar na famigerada democracia racial. E aí, por quê? Porque esses estudantes eles vão encontrar várias barreiras estruturais dentro das academias, né? No âmbito da pesquisa, por exemplo, a gente tem alguns dados levantados pelo CNPq em 2015 que vão mostrar que enquanto brancos correspondem a quase 58%
dos bolsistas cadastrados na área de pesquisa, as pessoas pretas não chegam a 5%, pardos correspondem a 20,8% e indígenas não chegam a 1%. E aí todos esses dados que eu trouxe alguns dados de 2018, 2015, são todos dados posteriores à implementação da lei de cotas, das políticas afirmativas, né? Como eu falei, são fundamentais, mas não são suficientes. Então, a gente precisa... Então, é dever, né, da universidade, enquanto um ambiente de caráter progressista, que ela não perpetue o racismo institucional. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso dando incentivo, dando visibilidade e viabilizando projetos como esse aqui, por exemplo, que é o GoUFO, que vão buscar tornar o ambiente universitário um espaço confortável para todas e todos, sobretudo os corpos historicamente marcados pela violência e pelo genocídio, que são os corpos pretos, pardos e indígenas. E aqui eu queria concluir a minha fala deixando a indicação de um livro da Bell Hooks, que vai casar muito bem com tudo que a gente pontuou aqui, tanto com a fala do professor Benjamin, quanto com o que eu falei, que é o livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Tamires. A sua fala foi muito interessante, trazendo os dados da realidade que nós temos hoje nas nossas universidades brasileiras. Muito importante essa reflexão. Continuemos, então, com a apresentação agora do professor Clênio Antônio de Souza. Atualmente, hoje ele está na DPAI, na ESEBA também. O professor Clênio, ele é mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano e Aprendizagem. Ele é pós-graduado em Educação para as Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pela Universidade Federal de Uberlândia. Hoje, atualmente, ele também é coordenador da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional de PAI. Também, ele é docente e psicólogo escolar da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia escolar, social, comunitária, atuando principalmente nos seguintes temas: adolescência, desenvolvimento e aprendizagem, relacionamento pais e filhos, diversidade, fenomenologia, existencialismo e epistemologia. No momento, o professor Clênio coordena o projeto Mês da Igualdade, Consciência Negra. É um projeto muito importante que está nesse momento colocado. A gente vai até divulgar aí o cartaz rapidamente. É um projeto muito interessante no mês aí da Consciência Negra, para a gente destacar, juntamente com o nosso trabalho aí do GoUFO. Olha aí, gente, a programação, ela está super recheada, tem várias coisas muito interessantes para ser discutidas, para ser refletida. Tem vários trabalhos para esse mês de novembro. Tem uma coisa muito interessante, a ocupação negra é coisa de preta, é um trabalho muito interessante, todos podem participar para apresentar os seus trabalhos. Então, nós vamos passar nesse momento para o professor Clênio, para que ele faça a sua fala. Seja bem-vindo, professor Clênio, muito obrigado pela presença, agradecemos muito. Bom dia a todos e a todas. Desde já eu quero agradecer o convite do Neto para estar aqui dividindo com o professor Benjamin, né? Eu conheço de nome, acho que nunca nos encontramos, mas conheço a trajetória do professor Benjamin. A trajetória é muito bacana, muito bonita, em prol de uma educação igualitária, em prol da equidade, nas oportunidades de educação. Só educação para poder a gente conseguir ocupar espaços e transformar esse país nosso tão racista, tão homofóbico, transfóbico, e tantas outras coisas que nós temos que enfrentar desde o nosso nascimento.
né, desde que a gente se constituiu como país, né? O professor Benjamin brilhantemente traz isso. E é tão importante a história para que os jovens de hoje possam entender, é fundamental os conteúdos que o professor Benjamin traz, para que os jovens possam entender por que ainda existem enfrentamentos. Algumas pessoas ainda dizem, né, mas até hoje está falando de racismo. Esse negócio já acabou. Não, não acabou. Porque é muito escondido, é muito nas entrelinhas. E aí nós somos submetidos a uma violência simbólica. E é importante a gente ver onde parte isso. O quanto ainda está no imaginário das pessoas de que a universidade não é lugar para negros, não é lugar para trans, não é lugar para pobre. E por aí vai, né? A gente vai. E o Neto, brilhantemente, ele alia promoção de igualdade e apoio educacional. Nós estamos na DIPAI, que é a divisão de promoção de igualdades e apoio educacional. Nós temos duas frentes de trabalho, porque uma não funciona sem a outra, acredito eu, né? Promover igualdade na universidade é ajudar aqueles alunos que são preteridos, aqueles alunos que ficam para trás, aqueles alunos que não são os escolhidos, que não são os favoritos, infelizmente. Os alunos que são minorias não no sentido de ser menor, mas minorias no sentido estatístico mesmo, né? Quando você olha quantos professores negros nós temos nas escolas e quantos alunos negros nós temos por sala, né? Enfim, então quero parabenizar o Neto e conseguir juntar no mesmo momento a questão da promoção da igualdade e apoio educacional, e no mesmo projeto, o Igual UFO, ele vem para isso, né? O lugar do Neto é o lugar do apoio educacional, e agora ele abraça essa causa da promoção da igualdade, e eu fico muito emocionado. Bom, enfim, eu pego agora o final da fala do professor Benjamin, porque agora eu vou falar sobre essa questão do estudar, o que é ser universitário e como vencer todos esses obstáculos que os universitários negros, os indígenas, quilombolas, trans, LGBTs, enfim, né, sofrem dentro da universidade. E aí ele fala, o lema é resistir. E resistir é o quê? É estudar e conseguir um bom desempenho. E provar que é bom, e provar que está lá, e provar que aquele é um lugar de direito, não é mesmo? Então a gente, né, o Neto me convidou para trazer algumas questões que são importantes para nós, né? Eu vou falar um pouco mais agora, né? Só ao final eu vou estar utilizando esse material aí, tudo bem? Muito bem. A Unesco trouxe, em 1999, os 4 pilares da educação, que foram preconizados por Jacques Delors, e são tão atuais, são de 1999, mas são tão atuais, que eu sempre gosto de estar revisitando esses pilares para a educação. E eu queria contextualizar para o nosso encontro aqui agora. O primeiro é aprender a conhecer. Aprender a conhecer é aprender a construir conhecimento, né? Como é que você constrói conhecimento? Sabendo as fontes onde buscar, né? A Tamires, né? Estava falando, né? Sobre autores negros, é buscar as fontes fidedignas, né? Esse branqueamento da ciência, esse epistemicídio, afroepistemicídio na universidade é algo que nos corrói muito, né? Mas é você como aluno saber buscar fontes, saber aproveitar do ensino híbrido. Essa é uma realidade que a pandemia nos trouxe. Eu acho que é um caminho sem volta. O virtual, a distância, ainda vai continuar por um bom tempo. O ensino remoto, e talvez nós vamos ter uma universidade com ensino remoto aliada ao ensino presencial. Bem-vindo ao novo, nós vamos ter que acostumar, né? Saber que só a aula não é suficiente. O universitário, ele precisa buscar algo mais. A aula, muitas vezes, é um caminho das pedras. O professor é aquele que joga luz nos caminhos por onde você pode percorrer. Mas se você não der as suas passadas, se você não percorrer, o professor não vai fazer isso por você, né? Muitas vezes nós estamos acostumados
com a tutela. O Heidegger vai falar da tutela, ou seja, você pegar na mão do outro, colocar o outro no colo, ou apontar, abrir a porta a ele. Vocês vão ter que abrir a porta. O universitário é aquele que desbrava. Resistência é isso. É abrir, a porta está fechada, eu vou bater, eu vou abrir, porque eu também quero passar por aqui. Esse caminho também é meu, né? É aprender a pesquisa. É importante o estudante universitário entender que desde o primeiro dia que ele pisa numa universidade, ele é pesquisador. Por quê? A pesquisa é uma parte muito importante, um dos pilares da universidade, né? Dos 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa é importante. A Tamires, ela traz dados importantes para a gente aí, né? Estatístico. E aí, o que acontece? Esses dados são importantes para a gente poder entender a nossa realidade, né? Eu não tenho fone de ouvido com fone, gente. Eu não tenho aquele headset. Está oscilando muito, eu só tenho um fone de ouvido. Ele não tem microfone. Tá? Estão me avisando que agora eu não tenho. Eu só tenho um fone de ouvido. Bom, e aí, o pesquisador é aquele que é curioso de aprender para além da sala de aula, para além de uma aula. Ele quer aprender para além dos materiais. Ele é instigado a buscar os fatos, buscar dados para poder embasar, sair da fala rasa, sair do senso comum. O que precisamos fazer é a diferença. Porque muitas pessoas lutam por diversas causas, lutam pelo racismo, lutam pela LGBTfobia, mas nós precisamos ter conhecimento científico. Isso que o professor Benjamin traz, é a história, é a pesquisa, são os dados que a bolsista trouxe aí, ou seja, a gente sabe de onde nós estamos falando. É só assim que a gente vence a resistência. Com fala rasa, com senso comum, o racismo é velado, o Brasil é um país racista. Tá, isso todos nós sabemos. Agora, quais são as sutilezas do racismo? É a ciência que nos traz. Eu fiz um curso de semiótica do racismo. É nos pequenos detalhes de imagens, no uso de uma palavra, que você vê o racismo presente. Mas você só consegue perceber isso com estudo e pesquisa, né? O segundo pilar é o aprender a fazer escolhas, aprender a fazer escolhas conscientes, a fazer as melhores escolhas. A sua escolha pela universidade, não interessa como você ingressou, já foi uma ótima escolha, ninguém tem dúvida disso, né? E nós trabalhamos na DPAI, nós trabalhamos na PROAI, no intuito da permanência e conclusão. Entrar numa universidade não é tudo, como o professor Benjamin está dizendo. Precisa do apoio, auxílio alimentação, transporte, precisa de material, isso tudo tem um custo, né? Então, ele precisa permanecer e concluir o curso. Esse sonho desse aluno precisa ser concluído. Entrar não é tudo, entrar é só o começo da batalha. Pensando aí em resistir, é só o primeiro passo para vencer essa batalha, que é terminar uma faculdade, concluir um curso superior, tá ok? Fazer escolhas e pensar criticamente, aprender a pensar. Universidade é um lugar para aprender a pensar, e é por isso que os negros foram deixados de fora durante muitos anos. Isso é óbvio para todos nós. Isso é óbvio, por isso que as camadas populares foram alijadas do processo educativo superior. Por quê? Porque você aprende a pensar e é um caminho sem volta, como Platão diz. Ai daqueles que viram a luz, ou seja, não tem retorno. Ninguém mais te cega, ninguém mais consegue te tirar isto, né? Aprender a conviver, laços afetivos são importantes no seu processo de aprendizagem. E quais são esses laços afetivos? Porque você precisa se fortalecer a sua autoestima dentro da universidade. Porque mesmo tendo entrado numa universidade fazendo a mesma prova, não interessa se você entrou por cota, você fez a mesma prova que todos os alunos. Não teve uma prova adaptada para você.
Não houve adaptação de material para você, a não ser as pessoas com deficiência, né? Que há a adaptação do material. Mas, fora isso, o conteúdo foi exatamente o mesmo. Mas mesmo você conseguindo chegar dentro da universidade, você ainda vai ouvir, aqui não é o seu lugar. Você ainda vai ouvir isso. Aqui não é lugar para mulheres, aqui não é lugar para mulheres negras, aqui não é lugar para quilombolas. E aí você precisa de laços afetivos para se fortalecer dentro da universidade. Como Piaget disse, afeto e aprendizagem andam juntos. Você não aprende num ambiente hostil. Você aprende por pressão, mas é um aprendizado que não fica. Você aprendeu as disciplinas, os conteúdos que você mais lembra, são daqueles professores com quem você mais se identificou, daqueles professores que tiveram um zelo com você, que tiveram um cuidado muito grande com você. Esses laços afetivos são importantes. A universidade tem coletivos da causa negra, coletivos da causa LGBT, que são guetos de resistência que precisam, sim, existirem para dizer, nós estamos aqui, essa voz. Você precisa juntar com vozes que façam eco às suas vozes, para que você não se sinta sozinho, isolado, abandonado e pressionado, e vá embora e não volte mais. Isso é muito penoso para nós, quando um aluno abandona uma universidade, né? Então, desde o começo da vida universitária, é identificar quem são seus pares, quem pode te ajudar e quem você pode ajudar. Olhe ao seu redor e veja quem precisa da sua ajuda e quem você pode ajudar. Porque nós não podemos viver numa selva de pedra, onde todo mundo está querendo chegar lá, eliminando os colegas. Nós vivemos num mundo já de eliminação, de seleção, de segregação. Mas enquanto está na universidade, você precisa de montar o seu grupo de estudo, o seu grupo de amigos, porque isso é importante. O grupo daqueles que podem te ajudar a estudar, ajudar quando você tiver dúvidas. Nós temos os monitores, você precisa procurar essa ajuda e também procurar ajudar, porque isso te faz bem. Você conviver num ambiente em que você pode ser útil, que você pode ajudar. E você pode provar para você mesmo que você é capaz de muito mais do que esperam de você. E, por último, aprender a ser. Ser na diversidade. Ser com o diferente. A universidade, ela nada mais é do que uma amostra do que é a nossa sociedade. Tudo que está fora está dentro da universidade. As mazelas, todas as boas relações, as ótimas relações, as más relações, os preconceitos, está tudo ali dentro. As grandes conquistas da humanidade, muito sai de dentro da universidade. E aprender a ser é ser humano que saiba viver com as diferenças. E nós temos um papel, você, universitário, também tem um papel muito importante em educar as pessoas para o diferente. O diferente está dentro da universidade e ali ele deve permanecer. Ali também é lugar de direito dele, né? Então, aprender a ser gente, a ser humano, que respeita a diferença, respeita o movimento das interculturalidades, né? Acolher o diverso e descobrir o diferente, né? A universidade é o espaço das grandes diferenças. Toda a diversidade está dentro da universidade. É um ambiente que me fascina muito, mas, ao mesmo tempo, é desafiador, porque está tudo ali dentro do contexto universitário. Todas as diversidades, todas as diferenças, e nós precisamos lutar por igualdade e equidade, né? E aí eu vou encerrar com algumas dicas básicas para você poder conseguir ter um êxito, a existência de que o professor Benjamin fala, né? Ou seja, é estudar, é ter boas notas para que você consiga chegar lá na frente. Neto, a gente consegue colocar aí os nossos slides? São 4 ou 5 slides para a gente poder estar encerrando aí, né?
Ótimo. Vamos para o slide 20. Slide de número 20, por favor, né? Esse material é parte do trabalho que nós fazemos na PIPAC, que chama Tempos e Temporalidades, né? Administrando tempo. Né? Uma hora a gente vai ter oportunidade. Sim. Esse é o primeiro. O nosso colega Deon já vai preparar. Ok. Ele vai ampliar, né? Ah, Sim, ótimo. ele pode ampliar. Vai ampliar esse. Senão eu não vou conseguir ler aqui na minha tela. A partir do. Pode até diminuir, Deon, Felipe, hein? Ou então retirar as nossas imagens, não tem problema. Que eu preciso ler esse. Sim. Porque as pessoas não estão conseguindo ler. Vai ter que diminuir ele. Tudo bem, tranquilo. Se não der certo, não tem problema, mas vamos ver se os nossos estudantes conseguem organizar rapidamente. Sem a sua problema. fala até o momento foi muito importante, muito reflexiva. O Caio já vai colocar, já vai arrumar rapidamente aí também. Tá, tudo bem. Pronto, então, já está quase pronto, já está saindo. Uhum. É o slide 20 que você falou? Aí, tá aí. Né? Organizando a sua agenda, né? Primeiro, pessoal, lista as atividades que são sua responsabilidade e faça a você 3 perguntas. Primeiro, essa atividade precisa ser realizada por mim? Muitas vezes nós sofremos do complexo de super-homem. Só eu posso fazer, ninguém faz melhor do que eu, e a gente precisa parar com essa bobagem. Muitas vezes nós não aguentamos o fardo, divide, delega. Será que é você que tem que assumir toda essa responsabilidade em casa e na universidade e dentro de sala de aula? Será que é você que fica com toda essa carga? Não tem um colega que possa dividir a carga do trabalho da universidade? Né? Será que eu posso delegar? Será que eu posso pedir ajuda? Nós temos que ter o orgulho de pedir ajuda, né? E ainda nos perguntarmos, né? Essas atividades ainda são importantes para mim? Será que a minha agenda não está cheia de atividades talvez desnecessárias? Para que eu preciso fazer 3 cursos de idioma agora, 4 cursos de artesanato, 5 cursos de informática? Calma, você tem 4, 5 anos para desenvolver muitas habilidades. Talvez você diminuir o ritmo das suas atividades, fazer um foco naquilo que realmente priorizar algumas atividades. Não, eu vou deixar idiomas para a segunda metade do curso, eu vou deixar alguns outros cursos mais para o último ano, ou estágio mais para frente. Ou seja, é preciso organizar a vida universitária, porque a universidade ela oferece tanta coisa e você quer abraçar tudo ao mesmo tempo agora, com medo de que se escape. As oportunidades elas estão aí. Perder uma oportunidade aqui, vai ter outra oportunidade. Nossa, eu estou fazendo 2 estágios, mas eu queria fazer aquela extensão. Calma, a universidade tem extensão 1 ano inteiro, tem pesquisa 1 ano inteiro, né? Então a gente precisa tomar um cuidado com esse excesso de atividades, né? E colocar tempo e frequência, né, para cada atividade. Próximo slide aí, gente, por favor. Olhar para a semana e não para o dia de 24 horas. Organize uma agenda semanal. Não utilize a agenda diária, que você tem que ficar virando folhas. Utilize uma agenda que te mostre uma semana inteira, ou um planner, né, um planejador que te mostre a semana inteira. Por quê? Porque você olha de segunda a sexta o seu planejamento e você olha ali, a quarta-feira está muito tomada, está muito carregada. Então eu posso alocar, não, isso aqui pode esperar sexta-feira. Eu não preciso ir aos Correios na quarta, porque eu tenho prova na quinta. Então eu posso ir aos Correios na sexta, que a prova já passou e eu estou tranquilo. Né? Organizar as atividades para a semana inteira já. Tá? Não adianta na segunda eu ficar preocupado tudo que eu tenho que fazer durante a semana. E na segunda, o dia todo, ficar pensando o que eu tenho que fazer. Não, coloca a atividade quinta, coloca a atividade na quarta, pronto, você esvazia um pouco a sua cabeça. E testar por uma semana para ver onde é que você precisa fazer os ajustes, né? Próximo. Professor Plênio, pode ir concluindo também, tá ótimo. Concluindo,
tá? Respeitar o seu ciclo, se você estuda melhor de manhã ou à tarde, né? Utilizar a técnica Pomodoro. Só coloca o último slide para a gente concluir, então. A técnica do Pomodoro, que você pega, você estuda durante um tempo e você faz intervalos. É preciso fazer intervalos. Não é lá em cima. Slide 26. Não. Está bem em cima, não tem problema não. É o seguinte, pessoal, você tem que ver quanto tempo você consegue ficar concentrado. É meia hora, 40 minutos? Respira, levanta, vai olhar o WhatsApp, vai colocar comida para o gato, água para o cachorro, vai ver se tem mensagem, se tem e-mail, dá uma esparecida, volta. Essa técnica aí. Ó. Faz intervalo de 5 minutos, estuda mais 30, 5 minutos, ou 25. Eu não sei qual é o seu tempo de concentração, mas esses intervalos são importantes. Não adianta eu ficar 4 horas exaustivas, com vontade de ir ao banheiro, pensando se chegou o WhatsApp, se não chegou mensagem. Não adianta. Esses 5 minutos, eu dou uma desconectada. O cérebro também precisa de respirar, precisa de dar um intervalo, uma refida, para eu voltar, tá bom? Espero ter contribuído bastante, Neto. Desculpe aí ter estourado um pouco o horário, tá bom? Não, gratidão. não. Então, pessoal, procure ajuda. Estamos na DPAI para isso. Procure ajuda, por favor. Muito obrigado, professor Clênio. Foi ótima a sua participação. Agradecemos a todos que continuam nos acompanhando. E nesse momento nós vamos abrir um espaço aqui para uma apresentação para um evento cultural. Rápido, vai ser com a nossa colega Silvia Helena. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso workshop. Muito obrigado pela sua participação. A Silvia Helena tem 24 anos, natural da periferia do extremo oeste de São Paulo. Ela é graduanda em Humanidades pela Universidade Federal de Integração Luso-Afro, Unilab. A Silvia escreve poesias como maneira de exteriorizar as questões do seu corpo preto, e afetos distantes. Foi isso que está aqui na minha fala, mas muito obrigado pela sua presença. O que leva à busca do autoconhecimento. Então, nós vamos ouvir, Silvia, desde já, agradecendo a sua disponibilidade de ter vindo nos brindar com a sua presença. Basicamente, nós estamos já fechando o nosso trabalho. Então, ela vai declamar agora, nesse momento, o poema Por Quem Estou. Por favor, Silvia. Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá. Esse é o preço que se paga. Ocupar sem justificar. E que assim seja feita a verdade e a justiça. Porque na realidade a conta é alta. E a cota é o mínimo. Não entendeu? Bote 500 casas. Navio negreiro sob o mar vermelho. Com os meus irmãos pretos. E não diz que você não tá me entendendo, porque você tá me entendendo. E o veneno que meus irmãos pretos passou, eu destilando ódio sobre a minha cor. A dor do chicote ecoa e soa sobre quem eu sou e por quem eu estou. Na incansável luta por justiça pelo que os brancos me roubou. E mesmo a cota não fechando a dívida, dá licença que não vou me curvar para o senhor. E repito, eu sei por quem eu estou. Minha cor é ouro, a história dos meus ecoa e soa no meu corpo. Eu sei por quem eu estou. Ocupem. Queria agradecer e pedir desculpa pelo nervosismo. É a primeira vez que eu recito. Eu comecei a escrever como forma de exteriorizar toda a minha questão enquanto mulher preta em sociedade. Comecei a expor esse ano através de um trauma que desencadeou outros traumas. E tem sido muito bom para mim. Tenho me renovado, tenho me encontrado também muitas respostas para essas questões. E
é muito importante estar fazendo parte desse projeto. Eu acho que é uma pauta que tem que ser falada em todas as universidades. A universidade que eu estudo é um espaço preto, 80% são alunos que vêm da África. Então, está sendo muito importante para mim. É uma universidade muito resistente, a Unilab. Tem pouco tempo, mas ela tem muita resistência, como em qualquer lugar preto, eu acho. Que tem que ter resistência, né? Contando que a gente está em um estado, em um país com a supremacia muito branca e uma estrutura muito racista. Então, é muito importante para mim estar participando. É a primeira vez que eu recito. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem, Silvia, muito obrigado. Você falou bem. A fala ficou ótima. Muito obrigado por essa participação. Esperamos contar com vocês mais vezes. Nós vamos ter outras lives também. Mas foi ótima essa sua comunicação. Então, muito obrigado. E vamos aqui agora partir aqui para os agradecimentos. Primeiramente, agradecendo a fala do professor Benjamin Xavier de Paula. Ele teve de sair rapidamente, porque ele avisou no início. Até chegou aqui algumas questões, mas nós vamos deixar para outro momento, para passar para o professor, para ele responder. A gente até devolve para a pessoa que fez. Então, muito obrigado, professor Benjamin Xavier de Paula. Ao professor Clênio Antônio de Souza, o nosso coordenador também da DIPAI e também do nosso projeto. Isso foi muito importante a sua fala. Agradecemos também, antes de fechar, a participação de todos os bolsistas que nos ajudaram. Eu falo rapidamente aqui, o Adeon, que ficou no compartilhamento de telas aí. Muito obrigado, Adeon. Amanda, pela fala sobre o perfil dos participantes. O Felipe, que não apareceu, mas ele está na transmissão aí da plataforma, é o nosso técnico, é o nosso que faz os nossos vídeos, ele fez os vídeos, ficou ótimo o vídeo do Felipe. Temos também o Bruno ficou aí no chat do YouTube, nos ajudando. A Karina também, nos ajudou através do chat. A Tamires, que é a nossa bolsista, que fez a fala. Então, a todos, muito obrigado. Tem também a Jéssica, que não pôde estar presente. Ela nos ajuda diretamente nos formulários, na organização. A Luísa é uma outra bolsista que nos ajuda bastante, mas hoje ela não pôde estar presente. Quer dizer, todos, muito obrigado pela participação, agradecendo aqui a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a DIPAI, pela força na parte aí institucional. Isso é muito importante para que um projeto possa ir para frente. Então, agradecendo a todo o pessoal da DIPAI, a equipe, que continua falando, está aguardando os estudantes, quem quiser para participar. Então, nós sabemos, como a fala do professor Benjamin, do professor Clênio também, que a questão do aluno cotista, basicamente, a gente não vê grande diferença o aluno ser cotista, não ser cotista, em termos aí de rendimento acadêmico ou não. Mas nós sabemos que tem todos os estudantes da universidade, independente se é cotista ou não, que também está numa zona aí de reprovações e precisa realmente de auxílio, e nós estamos aqui exatamente voltados para esses estudantes também. Então, os estudantes cotistas aí com CRA abaixo e que queiram nos procurar, tanto os nossos bolsistas estão se preparando para o acolhimento, quanto a equipe de PAI também já está aguardando esse contato. Então, pela participação de todos nesse workshop de formação discente e desempenho acadêmico, ele é a parte coletiva aí do projeto Transformar o Modo de Ser, Estar e Viver de Graduandos, cotista no ambiente universitário. Então, a todos e a todas, o nosso muito obrigado pela participação. E lembrando que teremos outros workshops, da falta exatamente aí em torno de 4 workshops para que a gente possa trabalhar nesse mês de novembro e dezembro. Sabemos que todos estão aí envolvidos com muitas atividades acadêmicas, mas é muito importante a gente parar um pouco para refletir sobre a nossa condição na universidade, refletir sobre o nosso trabalho discente, como ele está sendo desenvolvido,
porque o mais importante é todos nós, estudantes, termos uma formação significativa, que vai perdurar pela vida inteira, uma educação que transforma o nosso modo de ser, de agir, dentro desse ambiente universitário. Então, a todos, o nosso muito obrigado pela participação. É isso, gente. Tchau para vocês.